Boa noite, vereadoras, vereadores. Hoje nós estamos recebendo aqui a Tatal Godinho. A Tatal Godinho, a estada dela aqui é fruto da aprovação de um requerimento por todos os vereadores, as vereadoras nesta casa, e que nós vamos falar um pouco. Ela recebeu o convite desta casa para falar um pouco sobre os 16 de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e dizer o que significa isso na nossa sociedade, como nós podemos buscar o fim da violência contra a mulher. Vou falar um pouquinho quem é Tatal. A Tatal Godinho é doutora em Ciências Sociais, minha amiga, querida, do coração, de muitos anos. É militante do movimento de mulheres, participou em vários espaços da área política, das políticas públicas para as mulheres. Foi secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, e Autonomia Econômica das Mulheres da SPM, Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres do Governo Federal. Também no âmbito das políticas públicas, ela coordenou áreas de políticas públicas para as mulheres na cidade de São Paulo. Também junto com Gustavo Venturini, ela organizou o livro Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, uma década de mudanças na opinião pública, publicada em 2003 pela Fundação Perseu Abramo, com apoio do SESC. Queremos agradecer, Tatal, por você estar aqui conosco e contribuir conosco para a reflexão dessa temática da violência contra a mulher. Obrigada, Tatal. Você tem 30 minutos para falar sobre essa temática e queremos aqui, então, passar a palavra para você. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes, a todos os vereadores, vereadoras. Eu quero agradecer imensamente o convite, a aprovação dessa minha vinda aqui, cumprimentar também as pessoas aqui de Piracicaba que estão aqui acompanhando essa sessão e esse debate, e todos aqueles e aquelas que fazem o acompanhamento também pelos meios de comunicação, pelas redes sociais. E agradecer muito especialmente a Raide Almeida, que foi a portadora desse convite. A Rai, como ela mesma anunciou aqui, tem uma história de convivência política na luta pelos direitos das mulheres, que eu compartilho há muitos anos. É uma honra para mim ter desenvolvido essa relação de companheirismo com a Rai a partir de uma pauta fundamental para todos nós, para todas nós, que são os direitos das mulheres, a igualdade entre mulheres e homens. A ideia dessa comemoração, dessa jornada dos dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, é um momento fundamental de um sentido de campanha, de conscientização social, de divulgação do problema, de trazer para os mais diversos espaços da sociedade o debate de como é importante passarmos por uma mudança social profunda que nos permita romper com essa dinâmica de violência contra as mulheres. E eu chamo a atenção, Rai, que os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma campanha internacional, latino-americana, não é apenas nossa. E no Brasil a gente sempre tem que acrescentar uma pitadinha diferente, de mudança
nas propostas, mesmo nas propostas consagradas internacionalmente. E no Brasil, frequentemente, nós chamamos a campanha até de 21 dias de ativismo. 21 dias porque ela é originalmente de 25 de novembro, que é o Dia Latino-Americano da Não Violência contra as Mulheres, até o dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Mas no Brasil, como nós temos o dia 20 de novembro, como o Dia da Consciência Negra, como o Dia do Combate à Discriminação, frequentemente para nós a gente estende esse chamado exatamente porque um dos elementos muito importantes da luta contra a desigualdade, contra a discriminação e contra a violência é trazer à tona a forma mais perversa como ela ocorre também nessa combinação com a discriminação racial e, portanto, de uma maneira muito forte contra as mulheres negras. Esse é um elemento importante e eu queria que a gente pensasse, eu vou tentar desenvolver minha fala aqui, em cima de um mote que busca pensar junto com todos nós, homens e mulheres que estamos aqui nessa sala, sobre a necessidade de reorganizar a sociedade para modificar as condições de violência. A violência é um sintoma. A violência contra as mulheres é um sintoma de uma sociedade que convive com a desigualdade e que insere as relações entre mulheres e homens, que insere a relação entre as pessoas numa dinâmica de relações patriarcais, numa dinâmica de subordinação das mulheres contra os homens. E ela ganha um peso maior quando a gente ainda tem, numa sociedade como a brasileira viveu nos últimos anos, uma ideia de que a violência pode ser naturalizada, que a violência é parte das relações sociais, é parte da resposta. Não é. A violência é parte do problema. A violência é uma forma, é um sintoma de uma sociedade que vive relações de desigualdade. E quando nós falamos que ela é um sintoma geral desse problema social, eu vou buscar também levantar aspectos específicos, não apenas de toda a caracterização do que é a violência, Rai, que o movimento de mulheres, as políticas públicas, os pensadores, as mulheres organizadas caracterizam em diferentes formas. Eu vou abordar algumas delas, porque também no tempo não temos condições de abordar todas para um raciocínio um pouco mais aprofundado. A violência é um sintoma particularmente perverso quando ela ocorre no caso da violência doméstica. Porque a violência doméstica e familiar, ela é uma manifestação dessa dominação quando existem relações que deveriam ser de confiança absoluta, que deveriam ser medidas pelo afeto, pela convivência, pelo amor. Muitas vezes a gente diz, como uma forma também de impactar e de fazer com que as pessoas raciocinem sobre isso, que a casa, a residência, frequentemente é um local perigoso para as mulheres. Perigoso porque a violência doméstica é muito cotidiana. Se nós levantarmos dados, e eu vou levantar os dados aqui do feminicídio, que não é a única nem a exclusiva forma de violência, mas o relatório da Comissão Econômica para a América Latina apontou que nós tivemos no ano de 2021, 4.473 mulheres vítimas de feminicídio nos países da América Latina,
com essa morte violenta de feminicídio. Significa mais de 12 mortes violentas por dia no continente. Não estamos falando apenas de um país. E quando nós pensamos nos 5 países em que esse número é maior, o Brasil faz parte desse ranking de 5 países onde o feminicídio é mais presente. Honduras, República Dominicana, El Salvador, Bolívia e Brasil. Para destacar o problema, o tamanho do problema no nosso país. E eu levanto esse dado para juntar a ele que a rede de Observatório da Violência no Brasil mostrou que 65% dos casos de feminicídio são cometidos por companheiros, maridos e companheiros atuais. Se nós colocarmos os ex-maridos e ex-companheiros, o número sobe para 85%. Por isso nós estamos falando da perversão dos dados da violência doméstica. E o que é mais perverso nisso é que muitas vezes as pessoas encaram isso como um problema privado das relações individuais. E às vezes até sorriem quando escutam falar de como a violência doméstica atinge o cotidiano das mulheres. Tal é o grau de introjeção da dominação masculina sobre as mulheres na nossa sociedade. E voltando à ideia de que a violência é um sintoma, ela é um sintoma muito forte de poder e dominação quando a gente pensa na violência sexual. A sexualidade, que deveria ser um espaço de convivência, de prazer, de vida afetiva, dentro ou fora das relações formais e estabelecidas, que é um momento de descoberta da vida para os adolescentes e adolescentes, meninos e meninas, é um espaço de poder e dominação também cotidiano. E a violência é um sintoma também, um sintoma da falta de democracia, de um ambiente antidemocrático, quando ela se manifesta como a violência política, presente no cotidiano dos espaços políticos nacionais. Nós vimos em São Paulo, e aí eu estou falando de São Paulo, eu acompanho mais a vida cotidiana de São Paulo, até por ser moradora de São Paulo, do Estado e, no caso da capital, há tantos anos, nós vimos imensa quantidade de casos de violência contra vereadoras, em particular as jovens, mas não apenas, nesses últimos anos, depois dessa última eleição de 2020. E é muito triste a gente perceber que isso, às vezes, se junta também com a questão racial, com uma perversão de não enxergar o lugar político das mulheres e o lugar político da população negra, que disputa de maneira bastante aguerrida, e ainda bem, uma mudança cultural no espaço da política. E a violência é também um sintoma de uma vida cultural onde parece ser normal a subordinação das mulheres. Parece ser o cotidiano. Não é à toa que a gente tem que conviver, as vereadoras que estão aqui presentes, as mulheres que estão aqui assistindo e nos ouvindo, sabem quantas vezes a gente escuta, mas isso é só uma brincadeira, isso é só uma piada. Piadas e mensagens que repetem um local cotidiano de violência. E nós não podemos perder o humor, senão
nós não sobrevivemos, o que não quer dizer que nós aceitamos essa violência. Eu me lembro perfeitamente de um local de trabalho meu, aí vou dar meu exemplo pessoal para não falar de ninguém mais, um local de trabalho meu, que eu sentada na mesa numa sala coletiva de trabalho, e os rapazes, vários de cabelo branco da minha idade, então não estou falando dos jovens só, né? Os rapazes conversando, e o tom foi subindo de desrespeito às mulheres, de tal forma que eu me levantei da minha mesa e disse, por favor, se vocês querem falar nesse nível, saiam da sala, aqui é meu local de trabalho, eu não sou obrigada a conviver cotidianamente com piadas e brincadeiras, e eles não estavam falando comigo. Mas meu ouvido não é surdo, e se fosse, leria os lábios. Tivemos hoje, então, inclusive, um elemento bastante importante de como essa violência cultural existe. Eu me lembrei, ouvindo a fala da Letícia, comovente, que uma das questões mais denunciadas pelas mulheres que são pessoas com deficiência, as mulheres com deficiência, é no atendimento de saúde. O quanto no atendimento de saúde elas não são vistas como cidadãs que têm o mesmo direito de um atendimento. Então, os âmbitos da violência são muito amplos. Mas para que a gente possa pensar como quebrar esse âmbito, é preciso quebrar a invisibilidade. Quebrar a invisibilidade significa ter dados, falar sobre a violência, procurar os dados que muitas vezes são difíceis. Vocês vão perceber que os dados, como a denúncia nem sempre é tão presente, os dados não aparecem. Tem delegacia que registra o homicídio contra as mulheres, sem levar em consideração quem é o autor do homicídio, que, portanto, caracteriza feminicídio. Porque não são todos os homicídios contra as mulheres que são feminicídios. O feminicídio é aquele homicídio caracterizado por uma ofensa e violência específica pelo fato dela ser mulher. Aliás, eu trouxe o dado aqui de outubro de 2022, da Secretaria de Segurança Pública. Os homicídios no estado de São Paulo de outubro foram 16. Homicídios gerais de homens e mulheres que não caracterizam feminicídio. E feminicídios, 21, em um mês. Então, é muito importante quebrar a invisibilidade. É importante quebrar o silêncio sobre a violência, falar sobre ela, conversar, as mulheres se sentirem seguras para denunciar, para poderem buscar ajuda. E é muito importante quebrar a ideia de que é um problema privado. É um problema da sociedade, de todos nós, de todas nós aqui. É um problema da sociedade. Por isso, para responder a esse problema, eu levanto algumas questões. São várias, como eu disse, eu busco alguns exemplos para terminar dizendo que nós precisamos ter respostas. É preciso garantir políticas públicas de atenção às mulheres, políticas públicas de prevenção e acolhimento. Às vezes a gente tem a ideia que é só a delegacia da mulher, mas a prevenção e o acolhimento é fundamental no serviço de saúde, na rede de assistência social, nos espaços de atendimento à saúde, para garantir que a gente tenha uma prevenção à violência. É preciso ter um atendimento público na área em que as pessoas que atendem tenham ideia de que, às vezes, elas estão repetindo uma violência, sem terem consciência do que estão fazendo. As mulheres, por exemplo, que sofrem violência sexual,
muitas vezes têm vergonha de denunciar, porque o lugar que as acolhe como se elas fossem culpadas. E é preciso que essa resposta também venha de uma educação cotidiana de jovens, de crianças, uma educação cotidiana da sociedade e que mude a nossa cultura. Em coisas simples. Alguns municípios, nós tivemos esse exemplo em Salvador, por exemplo, algumas cidades do interior de Minas, eu sei que houve em vários lugares, mas são os exemplos que eu lembro, que fizeram um pacto no carnaval. Músicas que são absolutamente discriminatórias e que repetem a violência contra as mulheres não seriam tocadas nos espaços patrocinados pela prefeitura. Não é uma censura. Quer tocar em outro lugar, toca. Mas com dinheiro público, como uma festa pública, isso não vai ser incentivado. Então, mudanças culturais são compromissos de cada um de nós. É uma mudança cotidiana. Nos anos 80, um mote do movimento de mulheres era: quem ama, não mata. É muito presente até hoje. Hoje nós dizemos muitas vezes, viver sem violência é um direito das mulheres. E queremos que isso signifique para todos nós, para todas nós, criar uma sociedade e um mundo sem violência precisa ser o nosso sonho cotidiano, de mulheres e de homens. Muito obrigada. Cede uma parte, presidente. Acho que não acabou o tempo dela. Pois não. Eu gostaria de primeiro parabenizar a senhora e parabenizar essa linda dissertação e dizer que realmente é um problema sério, né, no Brasil, no mundo. E não é só a violência física, a violência emocional, ela atinge e massacra, porque o desrespeito, o desprezo, a diminuição da mulher, e a gente vê isso em âmbito familiar. Então, é necessário, sim, políticas públicas que comecem no ambiente escolar, porque eu tenho acompanhado, vereadora Rai, presidente, já desprezos e ofensas já de crianças, do gênero masculino, contra as meninas ali. Então, quer dizer, é uma cultura enraizada que a gente não conseguiu ainda desconectar. Está prosseguindo. Então, é necessário, sim, fazer uma política pública que realmente tenha um resultado, porque é um problema gravíssimo. E parabéns. Muito obrigado. Obrigada, vereador Joseph. Você quer falar, Silvinha? Eu queria também dar os parabéns à Tatal pela forma clara, objetiva, que trouxe dados importantíssimos, né? Dizer que eu e a Rai, estamos aqui na batalha dos 16 dias de ativismo contra a violência doméstica, né? Contra a violência contra a mulher. E estamos aí em escolas, aqui na casa, nos espaços que a gente pode estar falando sobre isso, né, Rai? E tem realmente que falar. E para que isso vire alguma política pública, como você bem colocou, né? Como, por exemplo, o exemplo que você deu das músicas de Salvador, até anotei aqui, achei importantíssimo a gente poder estar pensando em algumas questões desse tipo. E dizer que recentemente nós tivemos um caso brutal de feminicídio, né? Parece que Piracicaba tem sido recorrente, né? Cada 2 meses, 3 meses, aí um caso brutal, e que nós tivemos um caso semana passada, né, Rai? Que foi, infelizmente, bem cruel, né? E é isso. Obrigada aí pela exposição, viu? Bom, está aqui conosco, inclusive, a secretária das mulheres aqui do PT de Piracicaba, a Kerlin, está aqui conosco. Agradecer aí a participação da Kerlin. Bom, acho que a Tatal até trouxe essa questão da música. Quando o Machado foi prefeito, e eu fui a coordenadora da Secretaria de Políticas Públicas aqui no município, nós fizemos um ato aqui em Piracicaba, nós fizemos uma campanha, arrecadamos todos
assim, uma quantidade de CDs daquelas mulher cachorrona, dessa natureza, e nós, no terminal de ônibus, botamos fogo naqueles CDs, porque nós fizemos, na verdade, ali um protesto contra essas músicas, nessa indústria da música que vai contra as mulheres. E, inclusive, a Tatal disse que o serviço público tem que oferecer para a população aquilo que educa, que forma para uma cultura da não violência, e não aquilo que reproduz a violência. Essa foi, inclusive, foi um dos motes que nós defendemos lá na Coordenadoria da Mulher e que nós temos defendido, porque o poder público ele tem que oferecer para a população o que é de melhor, seja nos aspectos das políticas públicas, mas também seja na questão da cultura, da educação. Então, queremos aqui agradecer, porque agora nós já retomaremos a sessão camarária, agradecer a Tatal por estar aqui conosco nesta data, trazer esse debate, esta reflexão para nós e dizer que este é uma tarefa de toda a sociedade, de homens e de mulheres, e que nós tenhamos a educação para a não violência, porque nós precisamos ser respeitados pelos nossos direitos e por sermos mulheres, sermos seres humanos como qualquer outro, e por isso nós não podemos sofrer qualquer tipo de violação dos nossos direitos. Viver as diferenças com a igualdade de direitos, esse é o nosso lema, né? Valeu, obrigada, Tatal. Obrigada a todos os vereadores, vereadoras. Estamos na luta aí.